Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar o tão aguardado torneio de Dragon Ball Multiverse. E já vou avisando que no capítulo de hoje vai começar uma guerra insana. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E no capítulo anterior, eu parei no momento em que iria começar a próxima luta entre o Gesh Kergoli do Universo 7 contra o Dr. Height do Universo 3. E quando os dois entram na arena para poder se enfrentarem, o Dr. Height já começa com os seus joguinhos mentais e ele fala: "O Namekuseidin, eu tenho aqui os oponentes perfeitos para você." E assim invoca os fantasmas Namekuseidins. E ao vê-los, o Gesh fala: "O quê? Namekuseidins? Você matou a todos?" E o Dr. Height responde: "Não pense errado de mim. Eu não tenho nenhuma vida inocente em minha consciência. Quem matou eles foram os Saiyajins. Sempre os Saiyajins. Eu apenas os recrutei para me ajudarem a acabar com essa raça miserável e desgraçada. Eles que são os vilões. Eu sou a solução. E não me olhe assim, Gesh, porque nós somos iguais. Você também é um vigilante que luta pela paz. Nós temos os mesmos ideais." E o Gesh responde ele: "Não, nós não somos iguais. A sua ideologia é vingança. Você mata somente para cumprir o seu desejo pessoal. E eu estou nesse torneio somente com uma única motivação: vencer e salvar o meu povo. Já você está aqui para vingança e matar os Saiyajins. Então me responda uma coisa, Height. Por que você não quer vencer o torneio para salvar o seu povo?" E o Height responde: "Você não entende. Quem morreu já não pode mais voltar à vida. O meu povo foi exterminado há muito tempo. E eu aceitei a morte deles. Porém, irei vingá-los e acabarei com cada Saiyajin. Matarei um por um e purificarei cada um desses universos dessa raça miserável." E o Gesh diz: "Você realmente é muito hipócrita, Height. Você diz que aceita a morte e que não devem voltar à vida, porém está cercado de mortos-vivos. Você possui uma ideologia seletiva, Height. A sua sede de vingança o deixou cego e você não percebeu isso." E após ouvir esse sermão, Dr. Height fica quieto e os Namekuseidins atacam Gesh. Porém o Gesh, seu menor problema, nocauteia todos eles e chega até o Dr. Height e fala: "Você vive no passado, preso na sua própria concha de negação. É hora de seguir em frente, para o seu próprio bem." E assim o Gesh destrói o campo de proteção do Dr. Height e quando iria atacá-lo, quem o acerta é o fantasma do Vegeta em Super Saiyajin 3. E o Vegeta do Universo 13 fica com raiva porque o Dr. Height criou um fantasma dele. E o Gesh começa a lutar contra o fantasma do Vegeta Super Saiyajin 3 e quem também aparece na luta é o fantasma do Broly, na sua forma lendária. E todos ficam surpresos ao ver o Broly já nessa transformação. E o Gesh vai ter que enfrentar agora tanto o Broly e o Vegeta Super Saiyajin 3. E o Broly acerta um soco na cara dele, o jogando pra longe. E quando o Vegeta Super Saiyajin 3 viria com outro golpe, ele desvia. E o Broly vem na sequência e desvia também. E o Gesh contra-ataca com um poderoso golpe, porém o Broly não sente nada. E o Broly dá um gancho no Gesh jogando para o alto e o Vegeta emenda com vários Qian-San. E quando o Gesh iria desviar deles, o Broly aparece e o segura. E os Qian-San simplesmente cortam todo o corpo do Gesh, o deixando em pedaços. Então o Vegeta fala: "Broly, destrua cada parte dele, vai se regenerar." Porém o Broly responde de outra forma: "Vão se fuder, ninguém manda em mim." E ataca a arquibancada. E ele tenta quebrar o campo de força para atacar os outros participantes. Ele fica gritando: "Eu vou matar todos vocês, eu vou esmagar um por um." E o fantasma do Vegeta avisa ao Height: "Mestre, remova o Broly agora. Se ele perder o controle, nem você pode pará-lo, anda logo." E o Dr. Height fala: "Calma, ainda não. Eu gastei muita energia para trazer o Broly aqui. E ao fazer usar sua transformação máxima, ele consumiu toda a energia da minha esfera. Se eu perder ele, eu perco a luta. Então aguarde só mais alguns segundos até terminar a contagem e eu vencer a luta." E enquanto o Broly tenta quebrar a barreira, o Varga termina a contagem. 27,
28, 29. E quando a contagem chega no 29, faltando 1 segundo para a vitória do Dr. Height, quem ressurge é o Gash, interrompendo a contagem, e o Broly atravessa a barreira. E antes que o Broly pudesse fazer alguma coisa, o Gash foi mais rápido. E ele consegue destruir aquela esfera, acabando assim com os fantasmas. Entretanto, aqui tem uma grande revelação, porque o Dr. Height também era o fantasma da esfera. E o Gash fala: então você era somente um mero fantasma criado por essa máquina. Criado pelo seu ódio para cumprir o seu objetivo. Que máquina mais esquisita. Parece até ter vida própria. E após essa máquina ser quebrada, de lá começa a sair uma fumaça estranha. E dessa fumaça nasce um novo ser, chamado Hatjack. E essa criatura é a personificação de todo ódio, rancor e angústia acumulado pela esfera ao longo dos anos. E a criatura grita de forma estrondosa, sendo capaz de ser ouvida por toda a galáxia. E todos que estão por ali ficam atordoados com esse grito, porque não é uma única pessoa gritando, mas sim milhares de vozes sofrendo e gritando de dor. E o Android 16 comenta: o ódio vindo das mortes violentas coletada por aquela máquina chega em ondas cerebrais. E eu não sinto essa dor física porque eu não tenho cérebro, porém dá para sentir uma forte emoção. Realmente é muito sofrimento. E após um tempo, o Hatjack finalmente para de gritar. Porém, ele junta as mãos e prepara um ataque super poderoso contra o Gash. E o Gash consegue desviar do ataque em cheio, porém ainda recebe um dano parcial. E após lançar esse ataque, o Hatjack volta a gritar novamente. A gente vê aqui o Gohan, a Videl e a Pan agonizando de dor e falando: que terrível! Tanta dor! Tanto sofrimento, pare, por favor, pare! E o Babidi aqui rindo. Isso é som para os meus ouvidos, que música boa! E após terminar de gritar, o Hatjack novamente junta os braços e lança o mesmo ataque. E o Gash desvia e fala: eu acho que eu entendi. Em ambos os ataques, ele grita por exatos 15 segundos para acumular energia e depois lança o poderoso ataque. Tô percebendo que há um padrão. E assim o Hatjack volta a gritar novamente e o Gash abre uma contagem. 1, 2, 3. E na sala de controle os Vargas falam que vão ter que mandar esse cara embora porque esse som é insuportável. E o Vegeta do universo 18 muito puto fala: se esse tal de Gash não matar esse cara, foda-se as regras. Eu vou entrar lá e vou matar esse arrombado. Que som chato do cara. E voltando pra luta, o Gash continua a contagem, carregando ataque em ambas as mãos, falando: 10, 11, 12, 13, 14 e no 15 ele aproveita o momento que o Hatjack fica vulnerável, aparece na frente dele e lança um ataque poderoso na cara dele, simplesmente transformando em pó. E após matá-lo, o Gash fala: eu não acho que as esferas vão trazer de volta o Dr. Height, porém, provavelmente, é melhor assim. Descanse em paz. E com isso, o Gash vence a luta e avança para a próxima fase. E o Bardock, vendo a luta ali no canto, fala: é sério? O Gash finalmente matou Height de uma vez por todas? Isso seria um milagre. Eu sempre quis matá-lo para vingar o que ele fez com a minha raça. Mas e agora? Como eu fico nisso? Porém, o Babidi entra em contato com ele e fala: cale a boca, inseto. Foda-se seus sentimentos. Temos uma missão muito importante, se prepare. E o Bardock fala: sim, mestre Babidi. E após essa luta, os Vargas fazem uma pausa para descansarem e tomam um remédio para dor de cabeça. E na sequência nós vemos o curandeiro indo até o Rei Cold, na verdade, Capitão Ginyu, para poder curá-lo e pergunta ao Frieza e Cooler: ué, mudaram de ideia? E o Frieza fala: sim, mudamos. O nosso mestre nos deu novas ordens, então cure-o. E agora nós vamos ver o Babidi colocando finalmente seu plano em ação. E o Majin Buu pergunta: ué, por que ele tá parado aí há 6 minutos? Ele não se move? E o Dabura fala: silêncio! Ele está transformando a arena em uma sala mágica. Aguarde o mestre. O Babidi fala: mas que droga! Eu não consigo achar os apartamentos. Quem estiver lá, não consigo localizar o quê? E o Dabura fala: não se preocupe, mestre. Os participantes mais fortes estão na arena. Quem estiver no apartamento, cuidaremos nós mesmos. E o Babidi fala:
Ok, seu verme, vai ter que servir. E assim o Babidi usa sua magia e coloca aquela sala mágica no meio da arena. E o Gohan olha e reconhece. Espera aí. Aquilo dali é... E antes que ele pudesse completar a frase, todos os participantes mais fortes desaparecem. E o Gohan pergunta. O que está acontecendo, Sr. Piccolo? Todo mundo sumiu? E o Piccolo fala. Não, só os participantes. E o Sagrado Kaioshin se pergunta. Ué, cadê o Zenbu? Nesse momento, Dabura aparece com a espada em seu pescoço e fala. Não se mexa. Qualquer movimento, eu matarei você. E a Kaioshin do Oeste pergunta ao Dabura. O que está acontecendo? O que você fez? Cadê os participantes? Onde estão todos? E o Dabura fala. Eles foram dar uma volta. Só quem está aqui são os nossos aliados. E do túnel sai o Nappa e o Kakaroto com a marca Majin. E na arquibancada, alguns telespectadores também se revelam com a marca Majin, gritando Vida longa ao mestre Babidi! E o Piccolo da Yamao também sai do túnel com a marca Majin. E os organizadores falam Isso é uma rebelião, temos que mandar todos de volta para o seu universo rápido. Mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, são mortos pelo Freeza e Cooler com a marca Majin, dizendo Ninguém vai sair daqui, vida longa ao mestre Babidi! E um exército de soldados Majin do Babidi invadem a arena. E o Babidi pergunta ao Bardock, Me diga, o que você vê no futuro? E o Bardock responde, Eu sinto muito, mestre, não é assim que funciona. Eu não posso escolher o que vou ver ou quando vou ver, somente acontece. E o Gohan e Piccolo do universo 16 falam, Aquela marca, eu sabia, Babidi não aceitaria facilmente a derrota. Enquanto conversava, quem aparece é o Cell e faz os três de refém. Piccolo, Gohan e Videl. E ele fala, não se mexam. E no universo 18, vários Cell Júnior cercam Piccolo, Gohan, a Videl e a Bra. E quem também aparece é o Android 17 com a marca Majin, dizendo, Finalmente, eu tenho um novo objetivo que é servir ao mestre Babidi. E no universo 19, um dos Ultras também foi pego pela marca Majin. E a garota comenta, Naobi, como você pôde? E o Naobi fala, Todo mundo tem um ponto fraco, e hoje eu vou servir ao mestre Babidi. E com a arena controlada, o Babidi fala, Todos os universos ficaram sob meu controle. E enquanto isso tudo está acontecendo, nós vemos onde os outros participantes foram parar. Em um local isolado, coberto por um nevoeiro tóxico. Eles não conseguem nem sequer respirar por ali. Mas o Gash usa seu poder e cria uma redoma que gera a produção de oxigênio, se eles podem respirar. E agora, com calma, todos se reúnem por ali e tentam entender a situação. E o Trunks do futuro fala, Bem, todos nós somos participantes, porém, nem todos os participantes estão aqui. E o do presente fala, Estão faltando todos os vilões, na verdade. Aí o Kaioshin do Sul fala assim, Todos os vilões? Cadê o Vegito? O Vegito, eu tô aqui. Aí ele, tá. Isso aqui é muito engraçado. Mas o Vegito fala, Estamos em um local muito distante. Não consigo sentir a arena daqui. Eu diria que estamos a bilhões de anos-luz. E um dos Ultras fala, Ei, espera aí, a culpa é dele, ele fez de novo. E o Zenbu fala, pera aí, só porque eu sou rosa? Eu não fiz nada não, também sou vítima aqui, sem preconceito. E o Vegeta fala, e aquilo dali? Agora eu entendi, isso é culpa do Babidi. Ele trouxe para cá os participantes que têm um coração bom que não pode ser controlado. E lá na arena ele colocou todos os vilões sobre o seu controle. E o Goku pergunta, mas por que o Gohan não veio pra cá? Ele também tem um coração bom. E um outro responde, é porque o Gohan não é um participante. E o Goku fica preocupado e fala, então quer dizer que nossos amigos estão sob ataque de pessoas que não têm um coração puro, sob o comando do Babidi, temos que voltar pra lá rápido e salvá-los. E o Trunks do presente fala, ah é? E esse cara aqui? E ele aponta para o Vegeta do universo 13. E a Pan fala, é verdade, esse cara aqui é mal pra cacete, por que ele tá aqui? Aí o Vegeta fala, e por que vocês não vão tomar no... E explicando rapidamente pra quem não lembra porque o Vegeta tá aqui, é que o Babidi explicou que não tentaria controlar o Vegeta de novo, já que da última vez ele conseguiu quebrar o controle da marca Majin. Então para evitar problemas, ele não tentou controlar nenhum Vegeta e as suas contrapartes. Mas voltando para a conversa, o Goku pergunta, está faltando um Goten, cadê ele? E o Trunks fala, ele voltou até o apartamento para poder ir no banheiro. E o Ubi fala, falando nisso,
cadê o universo 9 inteiro? Eles não estão aqui. E também estavam no apartamento. E então eles chegam até a conclusão de que quem estava no apartamento não foi pego pela magia, devido à proteção que tem lá, que não permite detectar o Ki. Agora tudo faz sentido. Então o plano que Babidi teve foi mandar pra cá os participantes que tinham coração puro ou que pudessem ser um problema e quebrar a marca, tipo o Zenbu e aquele Vegeta ali. E então Goku fala, temos que voltar pra lá rápido, pra impedir a rebelião e salvar os outros. Aí o Vegeta fala, não se preocupe, a rebelião já falhou, porque ela tem 2 Gohans e tem a Bra também, vão acabar com eles. Quando ele olha, pera aí, ninguém tá me ouvindo? E eles estão ali conversando. Isso aqui pode ser útil, a gente tem que usar pra conseguir voltar. Consegue mexer nisso aqui, Majin Buu? O Majin Buu fala, é apenas um pedaço de metal, só Babidi pode usar como teletransporte, porque agora isso aqui é inútil. E o Vegeta tá ali no canto. Ei, vocês podem me escutar. Ah, tanto faz, vamos voltar então. E o Goku fala, eu tenho um plano. Vamos nos separar e ficar cada um em um canto para tentar localizar o Ki da arena. Quem conseguir localizar, avisa que usaremos teletransporte e retornamos. E o Zenbu fala, que ótima ideia, é isso, bora equipe, divisão, conseguir, vamos voltar o mais rápido possível. Porém ele pensa por dentro, voltar é o caralho, vai ter uma puta luta agora, eu quero ver isso aqui, vai ser muito bom. E o Zenbu é tão safado que ele deixou uma parte dele na arena para poder assistir a luta. Então se ele quiser ele pode voltar com todo mundo pra lá. Porém não quer, porque ele quer ver o caos acontecendo. E retornando para o torneio, a gente vê que o Dabura usando o sagrado Kaiô de refém. Porém a Kaioshin do Oeste vem dar um chute no Dabura, que revida com um soco nela. E enquanto os Kaioshins lutam contra o Dabura, o Goten sai do banheiro só agora e vê os Cell Juniors cercando ali todo mundo. Ele fala, mas que porra tá acontecendo aqui? E imediatamente o Goten vira o Super Saiyajin e vai pra cima dos Cell Juniors. Então o Gohan dá um soco e mata um deles e o Piccolo tenta salvar a Videl e a Bra. E o Piccolo tira as duas da confusão e o Gohan vai lá e mata e massacra os Cell Juniors brutalmente, relembrando os velhos tempos. E o Gohan do universo 16 também pensa em fazer um movimento, porém o Cell aponta o dedo e fala, se você se mover, eu mato a Videl. E no universo 19 os Ultras falam, Naug, se recomponha, volte ao normal. Ele fala, me recompor? Isso aqui é o meu normal, você não sabe de nada, estou muito feliz assim. Então eles falam, já que é assim, nós sentimos muito, e apontam para ele. E rola um tiroteio entre os Ultras e 3 deles são mortos. E a Soldado Ultra fica bem triste pela morte de seus amigos, porém o outro fala, não há tempo para a luta agora, temos que ajudar os outros, venha rápido. E a luta não é só na arena, mas também na arquibancada, todo mundo caindo na porrada. E o Gohan pede para o Goten proteger as garotas, que ele e o Piccolo vão até o Babidi para poder impedi-lo. E quando o Gohan e o Piccolo saem dali, quem se aproxima é o Kakaroto e Nappa do universo 13. E o Goten pede para as duas fugirem que ele vai segurar os dois. E ele fala, vem cá papai, vamos lutar. O Kakaroto, papai é o caralho, vou te matar moleque. E enquanto o Goten enfrenta o seu pai psicopata, o Nappa tenta perseguir a Videl e a Bra. E o Nappa cerca as duas e fala que vai matá-las. E assim a Bra desperta uma fúria, dá uma joelhada e joga o Nappa longe. E a Videl pergunta, caramba que golpe surpreendente, você anda treinando? E ela fala, não, nunca treinei, por quê? E a Videl fala, isso não é justo. E as duas saem correndo. E enquanto isso, o Dabura tá metendo uma porrada nos Kaioshins com um em cada braço, falando, sem o Kaioshin do Sul aqui, vocês não são nada. Até que vê um ataque a laser e acerta ele. E é a menina Ultra vindo ajudar os Kaioshins. E enquanto isso, o Goten enfrenta seu pai psicopata e tá levando uma surra. E o Kakaroto fala, você realmente é um Saiyajin? Você não representa a nossa raça. Você é um lixo. E nesse momento o Kakaroto recebe um ataque no coração feito pelo soldado Ultra que veio ajudar o Goten. E ele fala, saia daqui, você não tem chance, fuja. E o Goten fala, de onde eu venho, nós não perguntamos se temos ou não chance, nós somente lutamos para proteger os outros. Então eu vou ficar aqui e vou lutar. E mais uma coisa, ele não morreu, esse maluco é imortal, toma cuidado. E quando ele fala isso, o Kakaroto se levanta e vai pra cima dele e o cara fala, o quê? Isso é impossível, eu mirei no coração dele. Um oponente imortal, mas que merda. E enquanto os dois enfrentam o Kakaroto, o Gohan e o Piccolo passam em frente, o universo 16, e vem ali o Cell segurando o Piccolo, o Gohan e a Videl de lá. E a Videl fala com o Gohan, Gohan, por favor, lute, acabe com o Cell. Se eu morrer, você é revivido, não tem problema, apenas lute. E o Gohan fala, não vou deixar você morrer. E quando o Gohan olha pra cima, ele vê o outro Gohan e ele diz, aquele Gohan, ele me compreende. Se ele pensa exatamente como eu
Ele sabe o que fazer, teremos a mesma reação. E assim o Gohan do universo 18 lança um ataque ali contra o Gohan, Cell e Piccolo. E quando o Gohan lança o ataque em cima deles, o Cell leva um susto, o Gohan aproveita e salva Videl a tempo. E após receber o ataque, o Cell fala: "Seus desgraçados!" E já o outro Piccolo diz: o Gohan sabia que poderia contar consigo mesmo para uma reação, e ele também sabia da minha resistência e lançou o ataque perfeito e conseguiu salvá-los. E após conseguir se soltar, o Gohan fala: "Piccolo, cuide da Videl, porque do Cell cuido eu. E não interfiram, porque isso aqui é somente entre mim e o Cell." E o Cell fala: "Perfeito! Eu estive esperando por isso por muito tempo. Gohan, você foi o melhor oponente que eu já tive. E agora eu quero essa revanche." E nessa revanche lendária entre Gohan e o Cell, é o momento perfeito para parar o vídeo por aqui. E eu sei que essa guerra tá boa pra caramba, queria continuar, mas já deu um tempo aqui bom de vídeo, um tempo longo até. Então assim, eu vou dar uma pausa nesse momento aqui, pra no próximo vídeo do Multiverso vir só porrada, hein? Só guerra direto acontecendo. Então aguarda no próximo vídeo, beleza? Então segura a empolgação que logo vem a continuação, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!